Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal pediu a condenação de 9 suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção de lavagem de dinheiro na Petrobras. Entre eles, o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Renato Duque, outro ex-diretor da Petrobras, foi solto hoje. Ele é acusado de receber propinas de fornecedores e repassar o dinheiro a políticos. Renato Duque saiu pela porta da frente acompanhado dos advogados e não falou com a imprensa. Ele estava preso na carceragem da Polícia Federal de Curitiba desde o dia 14 de novembro. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, disse que manter valores tidos por ilegais no exterior não é suficiente para decretar prisão preventiva e que Duque não representava mais riscos à investigação. Ele entregou o passaporte à PF antes de deixar a prisão e terá de comparecer a todos os atos do processo. A Justiça aqui do Paraná liberou nesta quarta-feira o conteúdo da delação premiada de 2 executivos da empreiteira Toyo Cetal. Eles citam o pagamento de até 60 milhões de reais em propina a Renato Duque e também ao PT. Segundo Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, as empresas discutiam, entre elas, uma forma de se protegerem nas licitações da Petrobras. Cada uma escolhia a obra mais conveniente. Havendo acordo, a vencedora não seria atrapalhada pelas outras. Esse grupo de instituições, chamado de clube, teria feito um acordo com Renato Duque. As empresas convidadas para cada disputa deveriam ser indicadas pelo clube, como garantia de um resultado mais efetivo. Mendonça Neto afirmou que Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, era o coordenador do clube. Ele elaborava uma lista de empresas que deveriam ser convidadas pela Petrobras para determinada licitação. A relação seguia para Duque e Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da estatal. Mendonça Neto cita um acerto de comissões entre as empreiteiras do clube e os 2 ex-diretores. Essa comissão partiria de 2% sobre o valor dos contratos. As negociações seriam feitas diretamente com Duque e com Pedro Barusco, ex-gerente de engenharia da Petrobras. De acordo com Mendonça Neto, os pagamentos a Renato Duque eram feitos de 3 formas: parcelas em dinheiro, remessas em contas indicadas no exterior e doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores. Ricardo Pessoa, funcionário da UTC Engenharia, apontado como coordenador do clube de empresas, negou as acusações. Em nota, o PT afirmou que só recebe doações conforme prevê a legislação eleitoral. Disse também que o próprio delator reconheceu ter sido orientado pela Secretaria de Finanças do partido a efetuar as doações na conta bancária da legenda. Os recibos foram declarados na prestação de contas apresentadas ao TSE. Essa questão do clube... A pergunta que se faz é assim, que país é esse, né? Você formar um cartel, um clube para negociar, se é que essa delação tem fundamento. Os cartéis sempre foram muito bem organizados. O que chamou a atenção hoje, acho que é grande fato novo, é o fato de, na delação, eles terem dito que foram extorquidos, fizeram doações pelo canal legal da doação eleitoral. Isso é uma grande novidade. O PT confirma, fala, recebemos a doação, mas foi uma doação legítima, conforme a lei. Então, se põe uma questão, foi legítima ou será que essa doação, apesar da aparência de legalidade, tinha uma ilegalidade subjacente por trás? Tinha sido fruto de uma negociação espúria. Esse é um fato que vai ser muito discutido essa semana e levanta uma questão nova nesse panorama em que as coisas iam se repetindo. E o que se diz? Talvez há uma tentativa de jogar isso para mais perto da presidente Dilma e do governo e do Partido dos Trabalhadores. Mas, na verdade, é uma questão séria, central, e a previsão que já se faz é que realmente aquela orientação majoritária no Supremo, que depende de um voto, de acabar com a doação de pessoa jurídica, provavelmente vai prevalecer para as próximas eleições. Moisés. Eu acho que tem várias questões. A questão do clube, não é? Ou seja, um cartel em que empresários, executivos das empresas combinavam com os diretores da Petrobras para poder se beneficiar, não é, de determinados aspectos das licitações e ficar com as partes mais seguras, não é? Isso indica um comportamento criminoso, um comportamento que é mafioso. Isso é típico da máfia, né? Fazer esse tipo de procedimento. Quer dizer, isso é inteiramente fora de qualquer regra de licitação e fora do interesse público. Outro aspecto é o envolvimento dos partidos. No caso do PT, agora está aparecendo essa informação de que o PT recebeu
recebeu legalmente. Mas os acordos feitos para as empresas entrarem e pagarem propina não é feito de acordo com a lei. Então, tem um aspecto aí, realmente, que diz respeito à natureza da corrupção que nós estamos entrando em contato, sendo obrigados a conviver com ela na empresa mais importante do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa interessante, William, porque chama atenção para o seguinte: o fenômeno da corrupção. O que é a corrupção? A corrupção é a apropriação indevida de recursos públicos para ou privados, ou pessoas, ou mesmo para beneficiar partidos que estão no governo, que querem chegar ao governo, que querem permanecer no governo. Agora, tem uma coisa interessante da pesquisa internacional sobre o fenômeno da corrupção no Brasil e fora do Brasil, que chama a atenção para o seguinte: os países em que eventualmente você tem mais índice de corrupção são aqueles em que você tem presidencialismos exacerbados, como é o caso do Brasil, e empresas estatais de petróleo coordenadas por esse tipo de formação, articulação do sistema político, que é o nosso caso. No Brasil, nós temos um presidencialismo exacerbado, por um lado, e, ao mesmo tempo, uma empresa muito forte, cuja transparência não chega para o público. Todas as decisões que nós estamos vendo, em vários momentos nos depoimentos dados no Congresso Nacional por dois ex-diretores, o Paulo Roberto Costa e o outro colega dele, foram na direção de chamar a atenção que a responsabilidade de alguns dos fatos mais importantes foi do Conselho de Administração da empresa. Então, você veja que tem aqui um laço, uma interligação, não é, entre atos criminosos que contrariam o interesse público e o modo como isso está sendo administrado por uma parte do governo, por um partido que faz parte do governo. Nada disso se justifica e nada disso justifica que não haja, quando houver casos dessa natureza com outros partidos, que não sejam denunciados. Mas, neste caso, está aparecendo com muita força a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores. Agora, tem um fato novo também nas delações dessa semana, que foram divulgadas essa semana, é que a coisa vai muito além do petróleo. Ou seja, o que estão dizendo é que isso está em todos os setores das empresas ligadas ao governo. Então, o petróleo é campeão. Costa. Pois é o depoimento de ontem. Disse isso, né? Aliás, nomeou, disse, não é só no petróleo, em aeroportos, ferrovias, portos, ele nomeou, dizendo claramente que não isso. falaram ainda, mas tem a questão dos fundos de pensão, que também vão precisar ser investigados. Vamos citar a sua pesquisa, a pesquisa que você citou agora aí. O Brasil voltou a ocupar a posição 69 no ranking da corrupção, segundo a organização Transparência Internacional. O país melhorou 3 posições e voltou ao mesmo patamar de 2012. A Dinamarca e a Nova Zelândia foram considerados os países menos corruptos entre os 175 países pesquisados. A Coreia do Norte e a Somália aparecem na outra ponta como os mais corruptos. Um detalhe importante: esse balanço foi fechado antes do estouro do escândalo da Petrobras.